Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da Igreja. Nós estamos vivendo dias maus, dias complicados demais, dias difíceis. E por isso nós precisamos parar e buscar a Deus e lembrar que o conforto, o consolo estão na presença dEle. Por isso hoje eu faço uma breve parada na nossa série e gostaria de falar sobre o Consolador, o outro Consolador, e analisar o texto de João 14 com os irmãos. Mas antes, nós vamos cantar, vamos orar. E um cântico que Deus tem colocado no meu coração é Doce Nome, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Vamos cantar? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque temos a quem recorrer, porque, ó Deus, o Senhor não nos abandona. Obrigado a Deus porque o Senhor, ó Deus, transforma a nossa tristeza em alegria. Nada neste mundo, nenhuma outra pessoa ou situação pode fazer isso. Tu és o nosso Consolador. E nesta noite, neste estudo, nós te pedimos, ó Deus, que entendamos mais sobre o Senhor sendo o nosso Consolador. Queremos, ó Deus, nos quedar diante da tua presença e reconhecer que somos pequenos, sem recursos para lidar com todo esse vendaval, com o furacão de acontecimentos que estão, ó Deus, ao nosso redor. Mas, ó Deus, nós te buscamos, esperamos em ti e cremos, ó Deus, no conforto, no consolo do Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos irmãos, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Deixa eu até consertar aqui a nossa câmera. Peço que os irmãos abram as Bíblias em João, capítulo 14, o versículo 16 ao 18. Apenas esses 3 versículos, João, capítulo 14, verso 16 ao verso 18. Vamos falar hoje sobre o outro Consolador, ou começar a falar hoje sobre o outro Consolador. O texto nos diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Irmãos, Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda, homem crente. Ele disse que o consolo, o conforto de Deus é um tesouro depositado do qual eu posso sempre pegar emprestado. Uma figura maravilhosa. O conforto de Deus, o consolo do Senhor é um tesouro depositado do qual eu posso sempre pegar emprestado. É uma verdade para todos nós. O texto que nós lemos mostra o que aconteceu na véspera da morte de Cristo. Jesus se encontrou com seus discípulos ali no cenáculo, expressou um profundo anelo por celebrar a Páscoa com eles antes de enfrentar os sofrimentos da cruz. E numa ocasião como essa, irmãos, esperaríamos talvez que Jesus estivesse à procura de conforto, de consolo, de apoio da parte dos seus amigos, né? No entanto, irmãos, em lugar disso, Jesus é que consolou os seus discípulos. Ali no cenáculo, Jesus apresentou o seu mais longo discurso sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Foi nesse discurso que ele prometeu que enviaria o seu Espírito. Eu rogarei ao Pai, disse ele, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. E o texto segue. Eu gostaria, irmãos, de introduzir este texto aqui nesse nosso estudo e terminar, querendo o nosso Deus, no próximo estudo. Repito, uma parada estratégica na nossa série sobre a vida de Pedro, para falar do consolo de Deus. E nós temos, irmãos, aqui uma lição logo de início, a de que Cristo é o Consolador por excelência. Aqui você nota, Jesus está falando em outro Consolador, não é? A palavra traduzida para Consolador ou por Consolador é Paráclitos no grego, e significa também ajudador, até mesmo advogado. A primeira coisa que observamos é que Jesus prometeu outro Paráclito, outro ajudador, outro Consolador, outro advogado. Isso significa, irmãos, que o Paráclito, o Consolador aqui prometido, não foi, portanto, o primeiro Paráclito a aparecer em cena, né? Para que haja outro de qualquer coisa, deve haver pelo menos um igual a ele que o anteceda. Pois bem, é importante nós abordarmos isso pelo seguinte motivo. Tornou-se comum na igreja cristã nós falarmos do Espírito Santo como Consolador. Sempre quando uma pessoa é chamada e parte com Cristo, nós pedimos, não é? Senhor, que o teu Espírito conforte a todos. E isso não é errado. De fato, esse título é usado no Novo Testamento em relação ao Espírito Santo. Entretanto, irmãos, o Espírito Santo não é o Paráclito original. O Paráclito original é Cristo. O papel de Cristo como Paráclito é vital. Cristo é o nosso Consolador primeiro, o nosso ajudador, o nosso advogado por excelência. O Espírito Santo assumiu essa função de outro Paráclito posteriormente, né? Por causa da partida de Jesus para os céus. Então eu quero hoje, iniciando esse estudo, o estudo desse texto do Evangelho de João, falar sobre o Consolador por excelência. O Espírito Santo foi enviado para ser o substituto de Cristo.
O Espírito Santo assumiu essa função por causa da partida de Jesus para os céus. O Espírito é o outro consolador que cumpre a função de Cristo após a partida do nosso Mestre. Mas Cristo, repito, é o nosso consolador por excelência. Explicando um pouco mais, irmãos, em Lucas 2:25, nós lemos o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nesse texto, irmãos, a frase "a consolação de Israel" é uma referência ao Messias que estava por vir, estava para chegar. A Simeão tinha sido revelado que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, é colocado aqui que Simeão esperava a consolação de Israel, mas que o Espírito Santo já estava sobre ele. Portanto, o verdadeiro conforto, o verdadeiro consolo, o verdadeiro consolador vem através de Cristo. Ele não passaria pela morte antes de ver a Cristo. E essas palavras Cristo e Messias, Cristo no grego, no hebraico Messias, significam, irmãos, ungido. No judaísmo do Antigo Testamento, a ideia de consolação expressava a esperança da salvação que seria trazida pelo Messias. Consolação, para o judeu, era a vinda, a chegada do Messias. A consolação do seu povo é uma obra de Deus, irmãos. Deus tem o poder de transformar a desolação em consolação. Nós lemos sobre a promessa da consolação de Deus em todo canto, em muitas páginas, em muitas referências das Escrituras Sagradas. Eu quero repetir isso aqui, não é? Deus é o único que tem o poder de transformar a nossa desolação em conforto. Por exemplo, Isaías 40 diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada. Aliás, temos no livro de Isaías algumas imagens muito interessantes, imagens simbólicas da consolação divina ao seu povo. Uma é a metáfora do pastor cuidadoso. Isaías 40:11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. É o pastor cuidadoso, cuidando, zelando, confortando o seu povo. Uma outra metáfora, ainda no livro de Isaías, agora no capítulo 66, é a de uma mãe consoladora. O texto ali diz, Isaías 66, 10 a 13. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos. Mais uma vez, deixa eu arrumar aqui que a nossa câmera hoje está caindo, irmãos, perdão. O texto de Isaías 66, 10 a 13 diz: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Vejam a imagem aqui de uma mãe, não é? E o texto segue: para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. A mãe consoladora. Quem é esse consolador, irmãos? Apontado aqui em Isaías como sendo um pastor a cuidar do seu rebanho, como sendo uma mãe que amamenta o filho ali faminto. É Cristo. E é dito aqui que nós podemos sugar e nos deleitar na abundância da glória desta mãe consoladora. A imagem é de uma mãe consoladora, mas é a referência a Cristo. O texto escrito há cerca de 700 anos antes da chegada de Jesus a este mundo aponta para Cristo. O maior consolador enviado por Deus para consolar o seu povo é Cristo, irmãos, apontado também no capítulo 61 de Isaías como servo sofredor. Você deve se lembrar do que diz Isaías 61, não é? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É o próprio Consolador falando.
Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O ministério do Messias, do nosso Redentor, portanto, é de consolação. Cristo veio a este mundo, irmãos, para curar os quebrantados de coração. Cristo veio a este mundo para consolar os que choram. Lembra de Mateus 5,4? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, é o Messias, Jesus Cristo, que é o Paráclito, o Consolador por excelência. E Cristo já veio, como sabemos. O consolo dos céus para nós, irmãos, é uma realidade, não é uma utopia, não é uma teoria, não é um consolo em tese, mas é real. Nós, de fato e de verdade, temos um ajudador, e não um qualquer, não é? Mas o ajudador, é o ajudador do alto, o Messias, aquele que por tanto tempo o povo do Senhor esperou por ele. É o ajudador do alto, o consolador está conosco, irmãos, e nós devemos glorificar a Deus por isso. Como lemos no Salmo 54:4, eis que Deus é o meu ajudador. A ideia desse Paráclito, desse Consolador. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E reparem no verso 18, voltando a João capítulo 14, o verso 18 diz assim, ou melhor, Jesus nos diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Duas coisas importantes demais Jesus nos diz aqui, nos ensina aqui. A primeira, irmãos, é que ele nunca vai nos deixar sós. Nunca estaremos sozinhos. Nunca ficaremos ao relento. Nunca ficaremos isolados sozinhos. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Não vos deixarei órfãos, disse o nosso Senhor. A segunda verdade, irmãos, do texto é que Cristo nos garante o seu retorno, como sendo a consumação do seu consolo, né? Voltarei para vós outros, ele disse. Então, na verdade, nós devemos entender com isso que Deus cuida de nós aqui, nunca nos deixando sem amparo aqui, mas além disso, é na volta de Cristo que nós devemos fixar os olhos. Este mundo, esta vida, estes dias tão difíceis, tudo isso vai passar. E este mundo, esta vida, não é tudo o que há. Temos que pensar nas coisas do alto, irmãos, onde Cristo vive. Deus já chamou alguns de nós, muitos de nós já foram, como diz aquele hino do Inário, muitos de nós já foram cantar no céu louvor. E é de lá que Cristo voltará. E naquele dia todas as coisas ficarão claras. Tudo será consumado, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. O nosso Consolador por excelência é Cristo, e é Ele quem nos garante isso, irmãos. Creiamos nisso. Creiamos nas palavras do nosso Consolador por excelência. Então, que assim a nossa esperança não esteja em mais nada, em mais ninguém, a não ser em Cristo. Deus assim nos abençoe, que possamos recordar do que diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Um forte abraço. Vamos agora dobrar os joelhos e buscarmos a Deus em oração. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.